Começa agora mais um CRCSP Conversa. Neste programa, nossos convidados falam sobre incentivo fiscal, o papel social e o profissional da contabilidade como agente social. Projetos sociais destinados a idosos, crianças e adolescentes podem receber doações de pessoas físicas e de empresas. Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido e as empresas até 1% quando são tributadas pelo lucro real. O profissional da contabilidade é importante disseminador dessas informações. Ele contribui para a ampliação das ações sociais ao estimular os contribuintes a fazerem doações para projetos sociais. Temos em nossos estúdios Floriano Pesaro, sociólogo e vereador, que cumpre seu segundo mandato na Câmara Municipal de São Paulo. Marcelo Roberto Monello, empresário contábil e coordenador da Comissão CRCSP Social, e Ana Maria Galouro Laporta, empresária contábil e conselheira do CRCSP. O incentivo fiscal é uma destinação de impostos onde o poder público transfere para as entidades privadas uma responsabilidade social. Vereador Floriano, você podia falar um pouquinho sobre a filosofia dos incentivos fiscais? Claro, Ana. Você sabe que o Brasil é um país que tem uma tradição de doação incentivada. Isso não é comum em todos os países do mundo. Curiosamente, os brasileiros às vezes, ou talvez não saibam, que em muitos países a filantropia, o mecenato, a doação é feita sem incentivo fiscal. E aqui no Brasil, toda doação tem algum tipo de incentivo fiscal. A lei ampara a doação, dando ao doador algum tipo de benefício. E muitas vezes, ou em quase todas as vezes, esse benefício, essa doação, ela é fruto de uma renúncia fiscal. Portanto, ela é um redirecionamento desses recursos. Então, o doador, a empresa, a pessoa física, o mecenas no Brasil, ele faz a sua doação, a sua filantropia, mas, como contrapartida, ele tem algum tipo de renúncia fiscal. Isso equivale a dizer que ele, o doador, está direcionando recursos públicos que iriam para as políticas públicas já determinadas num orçamento público pelo governo e pelos parlamentos, né? Congresso, Assembleia, câmaras municipais. O doador direciona o recurso saindo, digamos assim, daquilo que o orçamento determinava. No Brasil, o orçamento determina no mínimo 25% para a educação, e aqui no caso da cidade de São Paulo, 31%, e para assistência, 12% no mínimo de recursos públicos, e aqui em São Paulo a gente investe 17%. Na medida em que você dá incentivos fiscais, ou a chamada renúncia fiscal, para doações das mais variadas, da área de cultura, assistência, esporte, você está, na verdade, também tirando dinheiro, recursos do orçamento, tirando dinheiro da educação e da saúde. Então é preciso sempre saber que ao doar você está fazendo uma política pública, você está direcionando esse recurso para algum tipo de política pública. É importante falar que esse incentivo fiscal, quem se beneficia do incentivo fiscal são as pessoas físicas que fazem declaração de imposto de renda completa e as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. E eu queria saber do Monello um pouquinho sobre o papel social do contador. O profissional da contabilidade, Ana, ele participa de todo o processo nas empresas e junto também, no caso, as pessoas físicas, dessa captação de recursos, né, que vão ser destinadas e se transformam até mesmo no recurso público. Então, no momento que ele faz as apurações de impostos, no momento que ele faz o controle e no momento que ele orienta os profissionais, as empresas, aí as pessoas que vão pagar o imposto de renda, ele está participando de alguma forma nesse incentivo e participante, inclusive, de uma política pública, né? O que é importante é perceber que nós temos um papel realmente social diante dessas políticas públicas, desde o orçamento, desde o controle, até a efetivação dos recursos nas entidades ou até mesmo na gestão pública. Vereador Floriano, como é feito o controle desses recursos no poder público? Então, é algo difícil. Inclusive, nós tivemos nos anos 90 um grande debate sobre a filantropia no Brasil, porque
tanto o doador como aquele que recebia a doação, e como a população em geral, não tinha ciência clara de que aquilo era um redirecionamento de impostos. Isso acontece no FUNCAD, aqui no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente em São Paulo, mas acontece com a Lei Rouanet, com o PROAC, que é do Estado também na área de cultura, acontece com a Lei Estadual do Esporte. É renúncia fiscal, você deixa de pagar imposto e uma pequena parcela desse imposto que você deixa de pagar, você vai direcionar para algum tipo de projeto. O controle do governo, ele tem que se dar em cima da efetivação do projeto. Ou seja, aquele projeto que foi financiado com dinheiro público, através do redirecionamento do imposto ou da renúncia fiscal, ele realmente se efetivou, aconteceu, foi um projeto eficiente, eficaz naquilo que se propôs, seja na cultura, no esporte, na assistência. Mas o governo tem muita dificuldade de controlar. Daí a importância de nós termos controle social sobre esse dinheiro através de conselhos. No caso do FUNCAD, você tem o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA, que ajuda a controlar o gasto desse dinheiro. Mas no caso da Lei Rouanet, ou mesmo do PROAC e de Lei de Incentivos ao Esporte, é preciso que a sociedade ajude a controlar. Ou seja, aquele que está captando, ele também tem a obrigação de ver se o dinheiro que ele conseguiu captar através dessa renúncia fiscal está chegando na sua integralidade para aquele investimento. Nós sabemos que, às vezes, quando as pessoas fazem doação, Monello, tem problema com a malha fina do imposto de renda. Como é que o contador consegue ajudar algumas entidades que não têm estrutura a prestar as informações certas para o governo para não ter esse problema? Primeiro, Ana, acho que o ponto inicial que nós temos que partir aqui é que todos esses projetos que são incentivados, eles são efetivamente participantes de políticas públicas. Então, eles tiveram uma análise da sociedade civil com o governo, verificando as necessidades das suas localidades e, com isso, é aprovado esse projeto. Esse projeto, ele passa, então, a ter a possibilidade de captação, onde você tem o fundo da criança, nesse caso, o Fundo da Criança, ou outros fundos, que são gestores dessas verbas. Então, o que acontece? A entidade, ela apresenta o projeto, é aprovado o projeto e ela vai, então, a busca junto ao empresário, aos contribuintes, para poder receber recursos através do fundo. Então, a destinação ela é feita ao fundo, a uma conta específica administrada pelo fundo gestor. Aí, em determinado momento, esse fundo é liberado para a entidade. Quem faz o controle disso? O controle disso é feito pelo conselho, pela pessoa física ou o contribuinte, no caso a empresa, e também a Receita Federal. O cruzamento é feito pela DBF, que é feita nos fundos. Quem que faz a DBF? É uma declaração acessória que fala quem destinou o recurso. Quem destinou o recurso para qual projeto. Então, os conselhos, eles participam, os conselhos, quando eu falo desses que são órgãos gestores, eles fazem essa declaração, que cruza a informação com as declarações de imposto de renda. Então, o cruzamento disso é o que geralmente dá a questão da malha fina. E onde está o problema? Na verdade, na falta de estrutura, às vezes, do órgão gestor do recurso. Por quê? Porque a ausência, de repente, de pessoas, de equipamentos e uma série de procedimentos lá. E que isso, de repente, no processo, acaba gerando ao contribuinte a malha fina. Mas nós não temos que pensar na malha fina. Nós temos que, na verdade, até como profissionais, estimular o controle. E o profissional da contabilidade, ele pode participar, inclusive, junto aos conselhos da criança e adolescente e outros órgãos de gestão, a elaborar esses controles, ajudar exatamente nos procedimentos que possam elevar cada vez mais a qualidade das informações à Receita Federal. Eu queria só fazer um comentário que eu acho que é importante nesse sentido. Hoje, a Receita Federal exige do doador o recibo de doação. Então, no caso do FUNCAD, Lei de Incentivo ao Esporte, Lei Rouanet, você faz na declaração de imposto de renda, você tem o recibo da doação. Se esse recibo da doação não bate com a declaração de quem recebeu a doação, ou seja, do projeto em si, ou da organização social, ou dos próprios fundos gestores, no caso do FUNCAD, que recebe esse recurso, e a Receita, então, vai em cima do doador, do contribuinte. Quando, na verdade, o que a Receita deveria fazer é pegar o valor doado e exigir, porque ali é uma prova documental de que foi doado, tem um recibo,
e exigir de quem recebeu a doação que informe na sua declaração que recebeu aquela doação. Então, nós temos que inverter, e eu acho que o Conselho Regional de Contabilidade pode ajudar bastante nessa interlocução com a Receita. Nós temos que inverter a lógica. Hoje a lógica, para provar que fez a doação, é do doador. Como? O doador tem o recibo. Quem tem que dizer se a doação chegou e foi efetivada é quem recebeu a doação, e não quem doou. Já que a gente está conversando sobre doações, eu queria que, vereador Florino, você explicasse um pouco como fazer a doação. Então, eu quero fazer uma doação, por exemplo, para o FUNCAD. Aonde eu tenho que entrar, onde eu tenho que pagar, como funciona? Primeiro lembrar que a doação é muito importante. O Brasil é um país que tem um potencial, digamos, de filantropia muito grande, de doação muito grande e pouco aproveitado. Então, o Brasil os brasileiros não sabem que podem doar, que devem doar. E, por outro lado, nós não tínhamos essa cultura. Diferente dos americanos, que desde pequeno tem uma cultura de doação e de voluntariado, especialmente de voluntariado. A pessoa doa, porque, claro que aqui no programa CRC Conversa, nós estamos falando de contabilidade, de dinheiro, de recursos. Mas você pode doar seu tempo, você pode doar sua capacidade técnica, não é? Seu conhecimento técnico específico para algum tipo de organização não governamental, uma ONG, uma OS, uma OCIP. E essa é uma cultura muito americana. Os americanos se doam muito, inclusive para o seu bairro, para a sua comunidade. Aqui no Brasil, a cultura da doação, ela vem, a partir dos anos 70, muito vinculada a incentivo fiscal. Não era assim. Lá atrás, com as Santas Casas, o mecenas, ele fazia sem ter necessariamente essa contrapartida. Hoje não. Hoje, a cultura nossa é doar através de renúncia fiscal, de direcionamento fiscal. Então, o sujeito que vai doar, ele tem que saber que ele está doando para alguma política pública que o Estado fiscaliza e tem convênio, contrato, enfim, que faz parte de um arcabouço, faz parte de uma política pública. Então, ele tem que escolher, no caso do FUNCAD na cidade de São Paulo, ele entra no site, ele escolhe qual é a política pública que ele quer doar, se é na área de cultura, esporte, educação, creches, né, que estão vinculadas à educação, ou assistência social, que é o maior de todos. E lá ele escolhe qual é a organização social e que tipo de trabalho ele quer ajudar. Se é com idoso, se é com criança e adolescente, se é com pessoa com deficiência. Aí ele escolhe, ele determina o valor da sua doação, ele pode pagar na internet, imprimir o boleto, pagar no banco, e aí ele tem que apresentar isso na declaração. E do outro lado, na outra ponta, o Conselho Regional de Contabilidade, ou seja, os profissionais de contabilidade, esse sim tem que ajudar. E a gente fez diversos acordos, o Conselho tem sido muito proativo nisso, em organizar as empresas e pessoas físicas que têm um volume muito grande de recursos, né? Gente muito rica, a organizar o direcionamento dessas doações, para que ele seja o mais seguro de um lado e o mais eficiente e eficaz de outro na execução de uma política pública. Monelo, aproveitando esse envolvimento do Conselho com a filantropia, você podia explicar um pouquinho do CRC Voluntariado? Então, Ana, nós temos um programa nacional já, que chama o Programa Nacional do Voluntariado da Classe Contábil. E no Conselho Regional aqui do Estado de São Paulo, nós temos a Comissão CRC Social, onde vem desenvolver vários eixos, né, de atividades, dentre eles o estímulo do voluntariado. Então, nós temos hoje, até mesmo no nosso site à disposição, profissionais no Estado de São Paulo, que é exatamente o que o Floriano falou, que se doam seu recurso intelectual, seu recurso do trabalho, exatamente para poder ajudar a sociedade nos controles, na sua melhor experiência que ele tem. Então, nós temos no site uma experiência que é do estímulo do voluntariado. Nós temos também o Observatório Social, também estimulado com um dos eixos, né, de atividade do programa, aonde vem para o acompanhamento da administração pública, do controle efetivo social, onde trata desde o orçamento até a execução, o acompanhamento da administração pública. Então, vários municípios já estão criando o Observatório Social, e aí esse envolvimento da sociedade que é o mais importante. Que a política pública só vai se efetivar quando tiver
efetivamente também a participação de toda a população. A questão do incentivo, ele tem um papel muito interessante. Passa que os contribuintes conheçam melhor a sua cidade, os seus projetos e saibam também aonde está sendo aplicado o seu recurso ou parte desse recurso. Então, eu acredito que o incentivo ele tem esse papel, né, de mostrar o que as demandas da cidade, de mostrar a demanda da sociedade como um todo e, mais do que isso, pedir a participação efetiva dos contribuintes nessa execução de políticas públicas. E aí também o controle social novamente. A todo momento, falar de incentivos, nós temos que falar também do controle. Não basta incentivar, temos que acompanhar. Então, esse é o papel exatamente de todo cidadão e, principalmente, que o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal, através do Programa Voluntariado da Classe Contábil, vem desenvolvendo junto aí em todo o Brasil e aqui em especial no estado de São Paulo. Sabe, Ana, é importante acompanhar o recurso da doação, porque o doador acha que aquele dinheiro é dele, né? Ele diz, não, eu que estou doando. Quando, na verdade, aquele dinheiro, muitas vezes, como o Monello já disse, é um redirecionamento do imposto. Ou seja, muitas vezes é um imposto devido. E quando não é um imposto devido, é uma renúncia de imposto que deveria, no momento do ajuste anual da declaração, ou enfim, no momento da declaração de imposto de renda, deveria ser transformado em imposto. Então, na realidade, quem doa está deixando de enviar recursos para o Estado. O Estado, ao abrir mão desse recurso, para que o doador privado possa direcionar para uma organização ou para um projeto cultural, tem a obrigação de fiscalizar. Porque é um dinheiro que está deixando de entrar para ele com o argumento, e esse é o principal argumento que tem no Brasil, de que o Estado gasta mal o dinheiro. Se o Estado gasta mal o dinheiro, então a iniciativa privada, através de renúncia fiscal ou de leis de incentivo, doa diretamente para um empreendimento social, cultural, esportivo, e o gasto então vai ser melhor. Ora, então o Estado tem que fiscalizar. Quem falou que o gasto vai ser melhor? Quem falou que uma empresa de cinema estatal funcionaria pior do que doar dinheiro para um cineasta fazer um filme? Nós estamos dizendo que é melhor doar dinheiro para um cineasta fazer um filme. Mas o Estado, até por se tratar de recursos públicos, tem a obrigação de fiscalizar se aquele dinheiro foi, se aquele dinheiro chegou e se aquele dinheiro foi bem executado. E outro ponto importante a ser destacado é a questão do intermediário, porque a grande maioria desses projetos financiados com lei de incentivo ou de renúncia e redirecionamento fiscal são projetos que têm um intermediário que elaborou o projeto, que ajudou na captação, ajudou a fazer essa ponte entre o doador e o captador, né, ou quem vai precisar, e ele muitas vezes acaba cobrando algum recurso que não há previsão legal. Então isso também é um problema no Brasil, porque ou se regulariza a figura do captador, né, do gerenciador de projetos, do sujeito que articula projeto, ou nós vamos sempre ter problemas na hora da prestação de contas desses projetos e dessas doações. E também em relação à liberação dos fundos para as entidades, eles têm que atingir um certo percentual para ter esses fundos liberados, né? Que eu doei, amanhã o fundo está à disposição da entidade. Comenta um pouquinho sobre isso, Monello. Então, cada conselho, cada fundo, ele tem uma forma de gestão. Geralmente, hoje, nós temos aí os fundos onde que você tem o direcionamento. Nem todos, quase que, vamos falar que na sua maioria, tem o direcionamento. O que é o direcionamento? Onde você escolhe um projeto aprovado junto ao conselho, então um projeto de política pública, onde você possa direcionar esse recurso. Então, assim, a entidade ela apresenta o seu projeto. Esse projeto ela tem um orçamento previsto. Então, determinado conselho ele estipula lá. Aqui em São Paulo, acredito que está em torno de 50%. Para quê? Para dar garantia que, primeiro, que as entidades vão realmente desenvolver esse projeto, para que ela venha captar, para que ela venha envolver a sociedade na participação desse projeto. Então, ela tem até uma margem de 50%. A partir dos 50%, ela começa a receber em parcelas o recurso
que ela tem captado através desse projeto. Até porque você não pode ter um projeto que se inicia e se de repente acaba por não ser sustentável. Nós temos que tornar os projetos sustentáveis. Então, aí é um resguardo também. E tem também uma outra função também, que parte do recurso que vai para nessa gestão do fundo, vai para aquelas entidades que têm mais dificuldade em captação. Que aí vem um fator social, e o Floriano acho que também pode até falar bastante, como gestor que ele foi, de como que é feito para essas entidades ali, né? Mas antes de passar até para o Floriano, Ana, acho que é interessante a gente mostrar a importância do profissional da contabilidade na captação. Como falar na captação, na verdade, essa divulgação que nós estamos fazendo, inclusive aqui, que é o quanto cresceu o fundo da criança e adolescente, por exemplo, no município de São Paulo. Do momento que nós entramos na campanha, e naquele momento o Floriano era o gestor municipal, até hoje o quanto aumentou a presença do profissional ali, o quanto influenciou. E mais do que isso também, o que ele podia comentar é de um projeto que foi feito para tirar a criança de rua, né? Que também é um outro reflexo muito interessante, social, que nós participamos como Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. No caso das crianças, a gente lá teve um claro redirecionamento de um dinheiro que era pulverizado nas ruas através das esmolas. As pessoas davam esmolas nos cruzamentos, achando que estavam fazendo um ato solidário, e na verdade aquilo era um trabalho infantil, que inclusive é proibido por lei no Brasil, mas centenas de crianças exploradas nos cruzamentos das grandes cidades, porque as pessoas davam esmola nos cruzamentos. E essa criança pegava o dinheiro e levava para casa. O que nós fizemos? Nós redirecionamos essa ação. Nós convencemos as pessoas que era melhor deixar a criança estar na escola e no contraturno escolar em alguma atividade e direcionar esse dinheiro para um fundo, que é o fundo da criança, porque ali sim a gente conseguiria fazer com que esse dinheiro fosse bem gasto numa organização social, conveniada com a prefeitura. Então nós conseguimos, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade, o CRC, redirecionar e esclarecer as pessoas, com campanhas publicitárias inclusive, de que ao invés de doar na rua, era melhor doar no Fundo da Criança e do Adolescente, no FUNCAD, até 31 de dezembro, porque aí poderia entrar na declaração de imposto de renda daquele ano, para que nós tivéssemos programas que ajudassem de verdade a criança funcionando. Isso deu muito certo, nós tivemos muito sucesso, tiramos 4.000 crianças das ruas de São Paulo, só direcionando o dinheiro que era dado de forma voluntária, porém ineficiente, nas ruas de São Paulo. Nós conseguimos convencer as pessoas a não darem esmola nas ruas e direcionar esse recurso para organizações sociais através do FUNCAD. E a outra ideia é o tamanho desse fundo. O fundo ele vem em 2004 com 6,5 milhões de reais e termina em 2013 com 130 milhões de reais. O que mostra que o fundo da criança e do adolescente, bem divulgado, pessoas esclarecidas sobre a destinação daquele recurso e a possibilidade de dar ao doador a opção de escolher onde quer investir, se é com criança de abrigo, se é com creche, se é com contraturno escolar, né, o pós-escola, o after school, aonde ele quer investir, aí a gente consegue de fato ter mais segurança, maior controle social e maior investimento, como a gente pôde ver, saiu de 6 milhões para 130 milhões, dado a transparência, o apoio do CRC e o convencimento das pessoas que é importante doar, mas doar no lugar certo. E as entidades que elas não são apontadas para receber a doação direta, elas têm um fundo que elas recebem uma pequena parcela, não tem? Isso é uma doação cruzada importante. Quem doa R$100 para um fundo, para o FUNCAD, e deveria ser assim na Lei Rouanet, deveria ser assim na Lei do Esporte, do ICMS, quem doa 100, na verdade está doando para um projeto que vai receber, digamos, 90. E esses 10, essa diferença, deveria ficar para que o gestor do fundo, o governo, no caso, a política pública, direcionasse para projetos, digamos, menores, iniciais, menos famosos, que atraem menos a figura do doador. O doador, por exemplo, na Lei Rouanet, ele quer doar para grandes espetáculos, para espetáculos que chamem atenção, shows que chamem atenção, porque aí ele coloca a marca dele lá. Então ele tem
um investimento com lei de incentivo fiscal, como a Lei Rouanet, mas ao mesmo tempo ele está fazendo marketing. Agora, ele não quer doar, por exemplo, para uma peça de teatro que está na sua primeira estreia, ele não quer criar para um grupo de cultura, que é um grupo que está nascendo, né, um grupo amador, onde o retorno, digamos, de marketing dele vai ser muito menor. Então, o que ele faz? Ele direciona só para os grandes. Então, cabe ao poder público, que é, na verdade, quem está abrindo mão daquele dinheiro, porque, de novo, é renúncia fiscal ou redirecionamento fiscal. Então, cabe ao poder público que está abrindo mão de receber aquele dinheiro e colocar na política pública específica, direcionar uma parcela dessa doação para quem tem menos, para quem não consegue, como uma forma de equilibrar, digamos, a renúncia fiscal no Brasil. Monello, um ponto muito importante é que as pessoas façam as doações que queiram aproveitar como incentivo fiscal das formalidades técnicas para quem doar, para quem fazer doação. Você pode falar um pouquinho de OCIP? Se eu doar para uma OCIP, automaticamente eu posso me aproveitar disso ou não? Isso, nós temos na legislação alguns direcionamentos. Por exemplo, a OCIP, a entidade qualificada como OCIP, ela pode receber um recurso de destinação também. Só que não é somente ter o certificado de OCIP ou ter o título de OCIP. Na verdade, é assim, essa OCIP, essa entidade qualificada como OCIP, ela tem que apresentar um projeto de acordo com seus objetivos, pode ser inclusive meio ambiente, pode ser na cultura, pode ser na pesquisa, aquilo dentro dos objetivos da entidade OCIP, que ele tem da qualificação, e você apresenta junto ao gestor da área. Por exemplo, se eu estiver trabalhando no meio ambiente, eu vou ao secretário do meio ambiente, apresento um projeto, elaboro, então, um termo de parceria junto ao gestor. Então, sempre vai ter a presença do gestor público junto à entidade. Então, aí sim que é feita a destinação. Não é simplesmente ter o título. Na verdade, o título, ele garante, ele habilita a entidade. Aí o que tem que ter, então, depois é a apresentação de um projeto, que esse projeto seja exatamente reconhecido pela administração pública também na sua região. Mas nós temos também a Utilidade Pública Federal, que é um outro tipo de título também que a entidade tem. Temos outros incentivos da criança, do idoso, das obras audiovisuais, dos projetos, né, culturais que nós temos também. Hoje nós temos até, mais recente, a pessoa com deficiência, dos projetos de oncologia. Então, nós temos uma gama realmente de escolhas hoje e que nós podemos participar. O importante é ter esse conhecimento e, mais do que isso, participar. Acho que o grande incentivo que nós queremos fazer aqui é que nós vamos participar de uma forma elaborando, controlando e a todo momento incentivando que cada vez mais tenhamos uma sociedade muito mais justa, fraterna e solidária também. E se eu sou contador, o profissional da contabilidade, como que eu faço para entrar no CRC voluntariado? Nós temos, então, no site do Conselho Regional de Contabilidade, lá o Programa do Voluntariado da Classe Contábil e também tem no site do Conselho Federal. Aí o profissional que está de acordo com a legislação, ele vai lá, habilita, ele escolhe os projetos que ele tem maior afinidade, inclusive qualquer outra prática voluntária, né? Não somente aqueles projetos que estão ali elencados, mas a toda a prática. Nós queremos saber também o quanto que o profissional da contabilidade ele é participativo na sociedade. E é nesse sentido que a gente vem fazer aí um balanço social, ver um relatório efetivo da nossa atividade profissional. E quero destacar antes também, até antes de finalizar, Ana, que para esta área nós temos normas específicas, né, de controles, né? Então nós temos, para quem recebe auxílios, subvenções, recursos públicos, nós temos uma regra específica, inclusive que dá toda e qualquer qualidade e transparência para esses projetos. Então nós temos que associar o projeto, os relatórios e, principalmente, que a contabilidade seja de acordo com as normas e, com isso, vai dar garantia da utilização do recurso público e dos recursos provenientes do imposto de renda. Então, é bem interessante e nós temos aí uma série de outros projetos que estão sendo feitos pelo Conselho Regional e que vai estar orientando tantos profissionais e levando à sociedade o que nós podemos fazer em prol da sociedade mesmo. Então, Monello, você listou alguns tipos de fundo, de ações. Você sabe quais são as alíquotas, os limites de incentivo fiscal?
Nós estamos disponibilizando no site, Ana, uma apresentação onde tem todo o embasamento legal para isso, né? Mas aqui nós temos, por exemplo, a doações a instituições de ensino e pesquisa para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real, ela tem um limite de 1,5%, né, dessa destinação. Na utilidade pública, 2%. As OCIPs, 2% também. Nós temos também, para o Fundo da Criança e do Adolescente, 1% para as empresas. 1% do imposto, do né? imposto devido, né? Então, é isso aí. Para a pessoa física, no Fundo da Criança, 6%. E tem outro detalhe, hein, que é importante a gente deixar bem claro aqui também, que de janeiro a abril, com base no imposto de renda anterior, a pessoa pode também contribuir para fazer a destinação ainda naquele período que já passou, né? Então, por exemplo, chegar em janeiro do ano que vem até abril, que é a entrega do imposto de renda, eu posso fazer com o limite de 3%, para ter essa destinação com relação ao ano base 2013. Então, eu vou entregar minha declaração de imposto de renda, eu também ainda posso, até o momento da declaração, como pessoa física, desde que tenha o contribuinte, seja pela declaração completa, ele pode fazer a destinação até o momento da sua declaração ali. Então, ele pode... Física, né? Sim, da pessoa física. É lógico que não mais 6%. De janeiro até a entrega do imposto de renda em 3%. Então, tem muitas possibilidades que possam ser dadas aí para os contribuintes de incentivar, né? Temos outras ainda, o Fundo do Idoso também, 6% dentro do período também, projetos culturais, 6% da pessoa física. Nós temos o Pronon, que é da oncologia, 1%. Também, e assim por diante. Eu acho que nós vamos deixar à disposição no site, o Conselho Regional de Contabilidade vai deixar uma apresentação com todo esse detalhamento para que todo mundo possa ter acesso, mais do que isso, que possa ser distribuído e disseminada essa cultura da doação, da participação voluntária das pessoas na sociedade como um todo. Muito bem. Conselheiro Manelli, eu agradeço a sua participação aqui no CRC Conversa. E, vereador Floriano, eu queria que você deixasse umas últimas palavras para o nosso público. Bom, primeiro, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Monello, muito obrigado ao CRC Conversa, ao Conselho Regional de Contabilidade, muito obrigado a você, telespectador, e vamos doar, porque doar faz bem. Muito obrigado. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, eu agradeço a presença de vocês. O CRC-SP Conversa deste mês fica por aqui. Agradecemos aos convidados pela participação e continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. Até o próximo programa.